Você vai ouvir agora uma mensagem com o pastor Leanderson Camilo. Tema: Aprendendo com Jesus a vencer as tempestades da vida. A paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é motivo de muita alegria, muita felicidade estar mais uma vez aqui na presença do Espírito Santo. Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 em diante. Enquanto muitas pessoas procuram, o tema, amém, desta mensagem inspirada pelo Espírito Santo, aleluias, é aprendendo com Jesus a vencer as tempestades da vida. O tema que diz aqui na Bíblia diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Queridos, eu aprendo muito com as mensagens de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso principal mestre. Jesus Cristo é aquele que todos os dias nos ensina através da tua palavra. E este texto que nós lemos agora, esse texto que vocês estão com a Bíblia aberta, este texto em que alguns estão pegando material de anotação para anotar as referências, eu tenho muito a aprender com esse texto. Eu quero falar primeiramente dos dois propósitos, dos dois ensinamentos que eu consigo tirar desse texto, que Jesus me ensina, que através do Espírito Santo eu consigo entender através destes textos que nós lemos. Depois nós vamos decorrer novamente no texto, mas escreva aí dois propósitos que este texto causa grande impacto nas nossas vidas. Primeiro, esse texto me ensina como vencer os meus medos. Segundo, esse texto me ensina que a oração é uma prática de vida. E por que eu aprendo com esse texto? Mateus escreve este texto
Marcos vai também narrar esta história. E João também, ele narra esta história. Mas por que eu escolhi o livro de Marcos para lermos? E vocês vão saber o porquê devido aos detalhes. Na narrativa, amados, do Novo Testamento, este episódio ele aparece nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e João. Então, nos 3 evangelhos, o episódio acontece logo após a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus se retirou de barco para um lugar solitário, perto de Betsaida, após ouvir as notícias da morte de João Batista, mas é seguido pela multidão a pé. Observe que nos 3 relatos dos 3 livros, durante a noite, os discípulos embarcam para cruzar para o outro lado do mar da Galileia sem Jesus, porque Jesus subiu um monte próximo, sozinho, para orar, para falar com Deus. Apenas no texto de João, e João ele é mais específico do que Mateus e Marcos, ele coloca o destino como o destino desta viagem sendo para Cafarnaum. E durante a viagem pelo lago, os discípulos foram atormentados por ventos e ondas. Mas vem Jesus andando sobre as águas e indo em direção deles. Novamente, apenas João especifica que eles estavam entre 25 ou 30 campos de futebol distantes da praia, distantes da costa. Os discípulos ficaram atemorizados ao verem Jesus, mas ele pede que não temam. Nos relatos de João e Marcos, Jesus acaba embarcando com eles também. Mas neste relato que nós lemos, neste relato de Mateus, apenas neste relato, menciona Pedro pedindo para ir em direção a Jesus sobre a água. Após Pedro pular na água e ter andado brevemente sobre a água, ele fica com medo da tempestade e começa a afundar. Ele pede para Jesus, que o pega pelas mãos, o repreende por sua falta de fé e o leva novamente para o barco. Quando então a tempestade termina, também Mateus, os espantados discípulos, chamam Jesus de Filho de Deus. Eu entendo através desta palavra que nos 3 relatos, após Jesus ter embarcado com os discípulos no barco, o vento cessa e eles alcançam a margem. Apenas no relato de João, eles chegam imediatamente à margem. Os relatos de Mateus e Marcos terminam neste ponto, mas João é mais específico. Ele continua narrando os eventos do dia seguinte, quando a multidão de 5.000 segue para Cafarnaum e pergunta a Jesus como ele fez para cruzar o mar sem um barco, pois os discípulos foram vistos partindo sem ele. Jesus não responde à pergunta, mas afirma que as pessoas o seguiram, não por terem visto os sinais, mas por causa dos pães e peixes gratuitos que eles comeram no dia anterior. E as aconselha a não buscarem ganhos terrenos, e sim que busquem levar uma vida baseada em valores espirituais mais elevados. O relato de João sobre esta discussão a respeito dos pães termina por levar o discurso ao pão da vida, sobre o verdadeiro pão do céu. Toda esta narração, toda esta palavra, todo este episódio, ele ocorre no final do ministério de Jesus na Galileia. Os próximos eventos depois desse serão chave, que ocorrem nas narrativas evangélicas, quando
Pedro proclama Jesus como Cristo. Pedro assiste à transfiguração. E após todos esses eventos, Jesus começa a sua jornada final até Jerusalém. Amados, esse texto que o Evangelho de Mateus, nós acabamos de ler aqui agora, eu aprendo com o nosso Senhor Jesus. E o que Jesus me ensina através desse texto maravilhoso, através dessas referências que o Espírito Santo de Deus coloca na vida dos discípulos, na vida daqueles que servem a Deus. O texto ele é muito claro. O início desse texto: vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara. Que sinal que era esse? Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E a multidão ficou alvoroçada. A multidão ficou satisfeita. A multidão não tinha visto tamanho milagre. A multidão chegou a dizer: este é o verdadeiro profeta que havia de vir ao mundo. E percebendo Jesus que estavam prestes a levá-lo à força para o fazerem rei, obrigou praticamente os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante para o outro lado, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Marcos 6,45. Enquanto Jesus mesmo, ele segurava a multidão, ele praticamente obrigou que os seus discípulos entrassem no barco. Já era tarde e os discípulos entraram no barco, desceram para o mar e passaram o mar. E só João é específico nesse ponto. Ele vai falar que eles estão indo para Cafarnaum. Betsaida e Cafarnaum são cidades próximas. Betsaida tem uma história muito rica, muito grande. O seu nome quer dizer casa de pesca. Por quê? Porque é um povoado de pescadores ao nordeste do Mar da Galileia. Que Mar da Galileia que é este? É o mesmo lago de Tiberíades. É o mesmo lago de Genezaré. É um extenso lago de água doce, onde o seu principal afluente é o Rio Jordão. Então, nos tempos de Jesus, havia um povoamento à volta do lago. E Jesus ele recruta 4 discípulos em torno do Mar da Galileia: Pedro e André, João e Tiago. Todos esses faziam parte dessas famílias, desse povoado de pescadores que existia. Então Betsaida e Cafarnaum são cidades próximas, cidades que estão ao redor do Mar da Galileia. É um caminho em que eu posso até dizer que, por ser um mar pequeno, por ser um lago e não estar em mar aberto, é um caminho conhecido por João, é um caminho conhecido por Pedro, que era pescador, é um caminho conhecido por André, que cresceu em torno do Mar da Galileia. E é neste contexto que eu aprendo com essa história. É neste contexto, porque o texto diz que os discípulos desceram para o mar, eles entraram no barco e passaram. A direção deles é a direção de Cafarnaum. Jesus não foi com eles. Jesus se despedia da multidão. Após se despedir da multidão, ele sobe ao monte ao anoitecer, e ali no monte ele estava sozinho. Os seus discípulos seguem caminho no barco para Cafarnaum. Diz o texto bíblico que o mar se levantou. Se levantou como? Se levantou numa força.
O verso 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. O vento foi forte. O vento foi forte porque o mar era contrário. Então o vento ele era muito forte para um barquinho que, mesmo os discípulos estando em águas conhecidas, eles tiveram medo, de uma forma que, ao verem Jesus, pensaram que era um fantasma. Amados, a partir deste relato, é a partir desse texto que eu sinto o Espírito Santo nos ensinando. Nos ensinando como? Jesus me ensina no primeiro propósito desta lição, no primeiro propósito desta mensagem. Primeiro, ele me ensina como vencer os meus medos. Os discípulos já tinham um local definido. Eles estavam indo para uma terra que era uma terra conhecida. É um local onde Jesus praticamente chamava de sua terra, por ter passado um tempo lá. É um lago conhecido. É um lago onde os discípulos, onde Pedro, quando teve a sua chamada, ele estava pescando, justamente ali. Então não é um local desconhecido. Não é um mar onde eles nunca tinham navegado. Era até comum ter esses tipos de tempestades. Era até comum o vento aumentar um pouco na beira do mar. E a distância não é tão grande assim, de uma forma que João diz que é de 25 a 30 estádios. Mas eu aprendo com Jesus nesta lição. Eu aprendo com Jesus Cristo, aleluias, a partir, aleluias, destes versículos. Porque Jesus me ensina que os discípulos, ao ver Jesus andando sobre o mar, se assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E é neste ponto em que Jesus ele me ensina. Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E é nesse ponto em que os discípulos tiveram medo. E é nesse ponto, quando o barco dos discípulos está sendo açoitado, quando o vento é forte, é neste ponto em que, quando os discípulos veem Jesus, eles não conseguem acreditar que estão vendo Jesus. Eles sentem medo. E hoje Jesus ensina a igreja como vencer os nossos medos. Medo. O que é medo? É uma sensação que proporciona um estado de alerta. É uma reação que gera uma resposta de alerta no organismo. O que é medo? O medo provoca reações físicas que são observáveis. Quem está com medo fica arrepiado. Quem está com medo fica trêmulo. Quem está com medo, alguns choram. Quem está com medo, outros gritam. E os discípulos, ao verem Jesus, pensaram estar vendo um fantasma. E neste momento, o texto me diz que eles gritaram. Gritaram do quê? Gritaram de medo. Eu fico imaginando como seria estar num barco, navegando, até por águas conhecidas. É um mar, mas é um mar de água doce. O nosso caminho é para Cafarnaum, uma cidade conhecida. 4 dos discípulos conhecem muito bem. Mas a Bíblia ela é muito forte em dizer que o vento é contrário. E os versículos bíblicos, eles vão me levar a interpretar que os discípulos, eles tiveram medo. E hoje Jesus me ensina como vencer essa sensação que proporciona, que gera uma reação bem no meu organismo.
Porque o medo, ele provoca reações que são físicas, mas que qualquer pessoa pode ver, pode observar. O medo prepara a pessoa para duas coisas. Ou o medo te prepara para lutar, ou o medo te prepara para fugir. Então Jesus ensina sobre o medo. Jesus vai dizer para os discípulos, para eles não temer. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Imagina você estar num barco e este barco está sendo açoitado, este barco está sendo balançado, este barco está mexendo muito, de uma forma que todos estão já assustados. E mais ainda, se não bastasse só o susto, você olha para o vento, você olha para o mar, você está a 25, 30 campos de distância, está longe da costa, aleluias, é a noite, então você não consegue observar o quanto está perto da costa, o vento é forte, é contrário, e de repente ainda os discípulos veem alguém andando na água. E eles ficam atemorizados. E alguns falam, é um fantasma. E tomados de medo, gritam. A menor escala do medo, e se nós podemos colocar o medo numa escala, a menor escala do medo é a ansiedade. A ansiedade que é gerada pelo nervosismo. E nessa menor escala do medo, já dá para nós sentirmos as reações que vêm, as reações que causam, as reações físicas que são observáveis. Sensação de estômago vazio, coração batendo rápido, intenso, transpiração, já é sinal de medo. A maior escala do medo é o pavor. Pavor é sinônimo de pânico, de susto, de temor, de terror. Então, se nós colocarmos o medo numa escala, a menor escala que nós temos do medo é a ansiedade, e a maior escala que nós temos do medo é o pavor. Mas em qualquer uma das escalas, os sinais já dá para ver de longe. Uma pessoa que está com medo, você vê de longe que aquela pessoa ela está com medo. Ela pode ficar trêmula, as mãos começam a tremer. Ela pode travar e ficar chorando. Ou ela pode fazer assim como os discípulos fizeram. Gritaram. Gritaram por quê? Gritaram porque estavam com medo. Medo do quê? Primeiro, medo do vento. Medo das ondas. E segundo, medo de que aquela visão que eles estavam vendo, de que aquilo fosse um fantasma. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ei! Tende bom ânimo, sou eu, Jesus! Vocês não precisam ter medo. E nesta lição eu aprendo com Jesus. Eu aprendo que quando as dificuldades, eu aprendo que quando as tempestades da vida, elas vêm a tomar conta do nosso ser, eu aprendo que quando o meu barco, e o meu barco aqui eu vou colocar como a minha vida, ele está sendo açoitado, ele está sendo jogado de um lado para o outro, e em certos momentos da vida nós paramos e ficamos olhando, procurando Jesus e dizendo: Jesus, eu não te vejo. E às vezes eu estou como os discípulos. Quando eu vejo Jesus trabalhando, eu fico meio em dúvida. Por quê? Porque eu não sei ainda se é Jesus. É nesse momento
que Jesus diz: ei, tende bom ânimo. Ei, sou eu. Você não precisa ter medo. Eu entendo os discípulos. Eu entendo estar navegando num barco na madrugada. O texto vai dizer aqui que é a 4ª hora. É a 4ª vigília da noite. Então é por volta das 3 horas da manhã. Quando eles saíram de lá, eles já saíram à noite. E Jesus praticamente os obrigou a entrar no barco, porque a multidão queria colocá-lo como rei. E nesse momento Jesus estava sofrendo, porque nesse momento ele ficou sabendo da morte de João Batista. E nesse momento ele vai tomar uma ação em que depois nós vamos aprender sobre esta ação, que é a ação da oração. Mas Jesus, ele ordena que os discípulos vão, que os discípulos dêem continuidade. Então é imediatamente, quando Jesus se aproxima do barco, que os discípulos ainda estão com medo, é neste momento que Jesus diz: ei, não temais, não temas, não precisa ficar com medo. Sou eu, Jesus, o mesmo Jesus que multiplicou os pães, o mesmo Jesus que estava lá no monte orando, consentindo com a morte de João. A ansiedade e o nervosismo é fruto do medo. E Jesus me ensina a não ter medo. Quando Jesus me ensina a não ter medo, Ele quer que eu tenha o contrário do medo. E o contrário do medo é a coragem. Então Jesus me ensina a ter coragem. Jesus me ensina nesse momento. O que é coragem? É o senso de moral intenso diante dos riscos ou do perigo. O que é coragem? É a demonstração de bravura, de intrepidez. O que é coragem? Coragem é confiança, força para ultrapassar uma circunstância difícil. Então é isso que Jesus ele quer causar em mim. Ele quer causar em mim um senso de coragem, perseverar para enfrentar algo que é árduo, ter determinação, ter hombridade. Eu preciso ter ação. Sinônimo de coragem é bravura, ousadia, valentia, intrepidez. Então é por isso que Jesus, ele fala para os discípulos: ei, não temais. Eu aprendo 2 vezes nestes versículos. 2 grandes episódios acontecem nesse texto. E Jesus usa esses episódios para nos ensinar. O versículo 28 diz assim: respondeu-lhe Pedro, disse-lhe: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O ato de Pedro é um ato de coragem. É comprovado que qualquer um que tente andar sobre o mar, amados, a lei da gravidade vai fazer com que ele afunde. Mas o ato de Pedro é um ato milagroso. O ato de Pedro é um ato de coragem. O ato de Pedro, aquela voz diz que é Jesus, parece com Jesus. Você olhando assim de longe, é Jesus, está dizendo para não temer. E Pedro, ele faz agora uma prova com Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu vou ter com o Senhor. Se é o Senhor mesmo, eu vou andar sobre as águas e eu vou ao teu encontro. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas
e foi ter com Jesus. Coragem é a confiança que o homem tem em momentos de temor ou em situações difíceis. É a força positiva para combater momentos tenebrosos da vida. Então Jesus me ensina a ter essa coragem. E essa coragem, ela é oposta ao medo. Que medo que é esse? Este primeiro medo que os discípulos viram através desta lição. O versículo 29 diz assim, e ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, Pedro andou por sobre as águas. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento. O que Pedro teve? Pedro teve medo. O que Pedro teve? Pedro teve medo. E o que o medo causa nas pessoas? Medo causa desconfiança. O que o medo causa? É uma reação que gera um alerta no organismo. O medo provoca reações físicas. E neste momento em que Pedro teve medo, o texto diz, a parte B, de 14:31, de 14:30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Eu me identifico com a atitude de Pedro. A atitude de Pedro, ela acontece muitas vezes nas vidas dos cristãos. As pessoas creem na promessa, as pessoas elas creem na palavra de Jesus, na apresentação de Jesus. Jesus dizendo para elas, ei, sou eu, Jesus. Elas perdem esse medo. Elas são tomadas por um ato de coragem. Assim como Pedro teve esse ato de coragem. Esse momento de fazer uma prova para com Deus. De ver se verdadeiramente aquele era Jesus. E o texto é claro em dizer que Pedro saiu andando sobre as águas. Mas num determinado momento, após alguns passos, o versículo 30 diz que reparando ele, no quê? Na força do vento. Quantas vezes nós, Igreja de Cristo, começamos a fazer algo na obra de Deus? Quantas vezes nós, Igreja de Jesus Cristo, estamos a toda força, somos envolvidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é um espírito de coragem, é um espírito de luta, é um espírito de convicção. E estamos na obra, trabalhando, fazendo, cheios da graça, motivados pelo Espírito Santo. Em algum momento, passamos a reparar na força do vento. E neste momento, o medo toma conta das nossas vidas. E ele gera em nós uma resposta. Uma resposta em que pelo medo nós paramos. Em que pelo medo nós perdemos a certeza de que aquele é Jesus. Em que pelo medo nós começamos a afundar. Em que pelo medo nós deixamos de ter certeza e convicção da obra em que nós estamos fazendo. Mas hoje Jesus nos ensina através deste medo, porque o mesmo medo que faz você tremer, o mesmo medo que gera uma reação em que faz você parar, esse mesmo medo, ele gerou em Pedro uma reação, a qual Pedro gritou, salva-me, Senhor. Ao qual os discípulos gritaram, é neste mesmo medo
nesta mesma reação. Sabe o que eu devo fazer quando eu tenho medo? Eu devo gritar. Mas eu não devo gritar para os homens. Eu tenho que gritar para Jesus. Quando eu tenho medo, é nesse momento em que eu devo abrir a minha boca. Eu devo falar somente com aquele que pode me salvar. É o que Pedro está fazendo. Salva-me, Senhor. E o verso 31 diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele pelas mãos e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque o medo gera dúvida. O medo te coloca em situações em que você não quer estar. O medo te coloca em momentos em que você não queria isso para sua vida. O medo coloca em você ansiedade, e é a menor escala do medo, e ela já faz um estrago enorme. Mas o medo também vai causar no indivíduo. Ele vai te preparar para duas coisas: ou para lutar, ou para fugir. E é por isso que Jesus ensina através do medo. É por isso que Jesus está ensinando aqui os discípulos. Porque ele vê que os discípulos têm medo. Ele vê o ato de coragem de Pedro. Mas novamente, um homem que está confiando nas forças do homem, que está crendo na força física, ele se vê novamente afundando. E quando ele afunda, o medo prepara o indivíduo, ou para fugir ou para lutar. E a sua reação de luta neste momento, a reação de Pedro, é a de gritar, e a de pedir que Jesus o salve, é a de pedir por socorro. E o texto diz que prontamente. Assim como os discípulos gritaram, o texto diz imediatamente. Porque o texto ele tende a me ensinar que Jesus Cristo, ele vence os medos. Que Jesus Cristo é o ato de coragem. Que a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de coragem. Que Jesus Cristo ele está pronto para salvar em todos os aspectos. Que Jesus Cristo ele está pronto a socorrer. É isto que a mensagem me leva. E é nesse texto que Jesus me ensina como eu venço os meus medos. Como eu devo vencer os meus medos. Com coragem. Essa coragem é produzida pelo Espírito Santo. Essa coragem é buscada, essa coragem é adquirida. E eu aprendo nos atos de Jesus. Eu aprendo neste texto. E prontamente Jesus estendendo a mão. Quem estende a mão é Jesus. E ainda pergunta para Pedro: por que duvidaste, homem de pequena fé? Já estava caminhando, aleluias, ao encontro de Jesus. Mas sabe por que Pedro duvidou? Porque Pedro confiou nas suas forças físicas. E Jesus querendo ensinar aos discípulos, aleluias, diz o texto, versículo 32, ele subiu no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram. Eu aprendo com esta lição. Eu aprendo com o Evangelho de Mateus, de Marcos e de João. Eu aprendo nesta mensagem o quanto Jesus Cristo me ensina a vencer os meus medos. O segundo propósito desta lição, o segundo ensinamento que eu tiro aqui deste texto, e Jesus me ensina através desse texto, ele me ensina que a oração é uma prática de vida. Mateus 14, 23, onde nós começamos. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho.
E caindo a tarde, lá estava ele só. Sabe o que eu aprendo com esta lição? Que era ali, sozinho com Deus, em um lugar isolado do mundo, em oração. E a sua oração particular era o segredo de Jesus Cristo, era a sua vitória sobre Satanás, era o seu segredo do seu poder público, era através da oração contínua que Jesus Cristo recebia o Espírito Santo. Era esse hábito de Jesus ao se afastar da multidão, era quando ele estava sozinho com Deus, era quando ele estava isolado. Neste momento, Jesus me ensina que quando eu estou sozinho, que quando eu estou em oração, neste momento eu estou vencendo as aflições da vida. É neste momento que eu estou vencendo todas as estratégias que o mal tem me preparado. Então Jesus me ensina nesse texto a ter uma vida de oração. E essa oração, ela é a receita do seu poder público. As pessoas ficavam maravilhadas. Como pode um homem multiplicar pães? Como pode um homem multiplicar peixes? De uma forma que as pessoas queriam pegar Jesus e levantar ele ali naquele momento como rei. Mas ele sendo um homem que ora, ele sendo um ser de oração, um homem que recebia do Espírito Santo o poder e a graça, e a sua oração particular era o seu segredo de vitória. Um homem que não deixava se corromper. Por quê? Porque estava orando. Marcos 6,46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus nos ensina a orar em todo tempo. Lucas 11:1. Certa feita Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Jesus nos ensinou a orar, tanto em palavras como em exemplo. Então Jesus me ensina na oração. O ministério da oração, ele é um ministério que tem que fazer parte da vida do cristão. O ministério da oração, ele é um ministério que tem que fazer parte da vida da igreja. Porque é na oração que eu reverencio, a oração me ensina a glorificar a Deus. A oração me ensina a buscar a vontade de Deus, a perfeita vontade. A oração e o ministério de oração reconhece a nossa dependência de Deus para as necessidades físicas e materiais. A oração faz reconhecer a nossa dependência em Deus para as bênçãos espirituais. E Jesus me ensina através da oração. Quando Jesus orou? Jesus ora nos momentos de grandes provações. Quando Jesus orou? Jesus sempre ora ao tomar grandes decisões. Lucas 6,12, retirou-se Jesus para orar e passou a noite inteira orando. Quanto tempo eu devo orar? Enquanto houver necessidade. Quanto tempo eu preciso orar? Quanto deve durar a minha oração? Neste versículo, a oração de Jesus durou a noite inteira. Então Jesus me ensina hoje. Jesus ensina a igreja. Jesus ensina você que ouve pela rádio.
Jesus ensina você que está em casa ouvindo esta mensagem. Através da oração, é através que Jesus orou. Quando ele ora, ele é vitorioso. E a igreja que ora é uma igreja vitoriosa. E as pessoas precisam ser vitoriosas. E a vitória ela vem através da oração. Porque quando eu oro, eu venço a tentação. Porque quando eu oro, eu venço a provação. Quando eu oro, eu venço a tristeza. Quando eu oro, eu venço a menor escala do medo, que é a ansiedade. Quando eu oro, eu venço a maior escala do medo, que é o pavor. E tudo isso pode ser vencido através da oração. Então Jesus me ensina nessa história. Jesus me ensina neste texto maravilhoso. E Jesus ensina aos seus discípulos. Aleluias. Ao despedir das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Sabe quanto tempo durou esta oração de Jesus? Era tarde, quando ele se despede dos discípulos. E sabe quando ele vai encontrar com os discípulos novamente? Já é de madrugada. Já está quase amanhecendo de novo. Ele passou mais uma noite em oração. E o que ele reconhece nesta oração? E por que ele passou esta noite orando? Aleluias. Louvado seja Deus. Então ele se retirou solitário. Sabe por quê? Porque ele ouviu as notícias da morte de João Batista. Ele sabia que o seu ministério, aleluias, que a sua obra, que todos os milagres em que Deus estava fazendo através das suas mãos, que os próximos eventos seriam chave, que Pedro depois vai proclamar ele como Cristo. Após esse episódio vai ter a transfiguração e Jesus começa a sua jornada final até Jerusalém. Sabe por que ele está orando? Porque ele vai precisar caminhar sobre as águas. E caminhar sobre as águas é um evento sobrenatural. Então é por isso que ele está orando. E é neste momento que Jesus me ensina. Ele me ensina que se eu quero caminhar sobre as águas, ele me ensina que se eu quero ter coragem, a oração é uma prática de vida. É na oração, é quando eu dobro os meus joelhos, é quando eu me entrego, é neste momento que é um ato de coragem. É nesse momento que eu vou vencer os meus medos. A oração vence o medo. A oração vence a aflição. A oração vence a ansiedade. A oração traz coragem. A prática da oração, ela precisa ser uma prática de vida. E é isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. Amados, a importância da igreja ser uma igreja em oração. A importância da igreja, aleluias, estar com Cristo, ter momentos reservados com Cristo. E neste momento, é neste momento que o Espírito Santo me concede coragem. Porque o homem que ora, ele não duvida. O homem que ora, ele age. O homem que ora, Jesus Cristo opera através da vida dele. O final do texto diz assim: eles de boa mente o receberam
e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E o barco chegou para onde eles iam. Todos foram salvos. Jesus não perdeu ninguém. Mas Jesus nos ensinou através de duas maravilhosas experiências. Jesus nos ensinou através desse texto maravilhoso o que verdadeiramente eu devo aprender com esse texto. Primeiro, como vencer os meus medos. Eu preciso ser corajoso. Mas para alcançar a coragem na mensagem de Cristo, eu preciso ter uma vida de oração. E a oração é uma prática de vida. Eu preciso viver em oração, andar em oração, porque a oração ela é transformadora. A oração renova o nosso espírito. A oração renova as nossas forças. Eu aprendo com essa mensagem de Jesus Cristo. Mateus ele é mais específico do que Marcos e João, porque ele me ensina duas vezes. Ele me ensina através do medo que todos os discípulos tiveram, mas ele também me ensina através da vida de Pedro, deste medo pessoal. Ele me ensina do medo em grupo, mas ele também me ensina do medo pessoal, quando eu confio apenas, amém, no meu físico. Mas esse texto também Jesus utiliza para me ensinar que a oração na minha vida faz eu vencer os meus medos. Quando você estiver com medo, ore. Quando você sentir ansiedade, ore. Quando você se sentir sem ter para onde ir, ore. Porque Jesus orava e ele me ensina através da oração. A oração é uma prática de vida. A oração é uma prática de vida. A oração me ensina a vencer todos os meus medos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. 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 Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor amado, aleluias. As pessoas estão aqui, Senhor, neste momento, com os olhos fechados. Elas ouviram, Senhor, a Tua mensagem. Pai, a Tua mensagem, ela é uma mensagem transformadora. Senhor, nos ensina nesta noite, neste momento, a vencer os nossos medos. Cria em nós, Espírito Santo de Deus, coragem. Nos ensina através da oração. Nos ensina, Senhor, a ter uma prática de vida, todo dia, todos os momentos. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina através do ministério de oração como ter coragem. Coragem para fazer a Tua obra. Coragem para conhecer mais do Senhor Jesus. Coragem para ser uma bênção em Tuas mãos. Coragem para entender os Teus ministérios. Senhor Jesus, me ensina a Tua igreja a ser corajosa, a não temer as tempestades,
a ser uma bênção nas tuas mãos. Senhor, as pessoas que nos ouvem em casa, Espírito Santo de Deus traz a elas coragem, que elas sejam renovadas pelo poder do Espírito Santo, que elas sejam renovadas pelo poder da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te agradecemos. Louvado seja o Teu nome.